Sejam bem-vindos a esse episódio do podcast Não Dobra a Orelha, o segundo episódio. E no programa de hoje a gente vai ser um pouco diferente, a gente vai quebrar com aquela estrutura de um fala e depois vai o outro, tal. Não, a gente vai ser mais como um bate-papo descontraído sobre os hábitos, as manias ou, como se diz aqui no Nordeste, os cacuetes dos leitores. E para essa conversa estão aqui novamente comigo as minhas colegas de podcast, Thalita Hanna Oi, pessoal. e Mirtes Oliveira. Oi, oi. Partiu pauta. Não, mas é isso que eu tô falando. É tipo, tô lendo um livro e aí, sei lá, leio ali 20 minutos, meia horinha. E quando eu termino de ler, eu necessariamente eu tenho que terminar o primeiro parágrafo da última página que eu tô lendo, entendeu? Sim, sim. Pra depois voltar. Pelo Enfim, menos o parágrafo, né, para ter uma noção de quando for voltar a esse parágrafo isso aqui. justamente para fechar aquela ideia, né, anterior. Que eu acho que é Sim, meio que a função do parágrafo, né? A gente estuda em redação e tal, é. que esse é o momento, né, de você dar os parágrafozinhos. E aí eu faço isso. Como é que vocês fazem? Vocês terminam a página e retoma? Como é? Rapaz, eu faço de Tem, tudo. tem que Se terminar o o capítulo, capítulo? se o capítulo for muito grande, porque eu tenho o costume de sair com um livro na bolsa, livro ou Kindle, né? Uhum, Levo dentro da bolsa. Então eu chego na recepção de um consultório ou no banco, alguma coisa do tipo, e se eu tiver que ficar esperando, for um lugar que eu preciso esperar, eu fico lendo. Então, às vezes você sim, é chamado e interrompe, né? Tem como você terminar o capítulo. Às vezes tem aquelas partezinhas dentro do capítulo, né, que encerra um período e começa outro, mas já tem um capítulo só. Eu gosto de sim, parar por sim. ali. Mas nesse caso, eu prefiro ir até pelo menos o final do parágrafo. Eu vou entrando e lendo até terminar o parágrafo, porque aí Eu, depois eu tenho noção, né, de onde foi que eu Sim. parei. eu também faço isso. Tipo, eu vou com o livro na mão, ou Kindle, e vou andando e vou, peraí, eu vou tentando acelerar a leitura enquanto eu tô entrando, pra não ser mal educada com o médico, ou com quem for, né? Aí lá Vai levantando e lendo, né? dou aquela desembestadinha, epa, cheguei na hora. Eu fui recentemente levar meu pai para fazer a cirurgia em um olho dele. E a gente Hum. ficou esperando, tal. Quando chegou a vez dele, eu estava no trecho que estava empolgante da leitura e eu fiquei desorientada porque chamou ele e eu, bora, pai. Então, onde é, pai? Que a gente entra que eu não sei mais. Aí a enfermeira chegou e disse, não, é por aqui, por aqui. E Mas minha tem gente, isso. eu, eu odeio me atrasar para as coisas, sabe? Mas o problema é quando eu invento de ler antes das coisas, porque, tipo, eu tenho aquele horário marcado para começar a me preparar para ir para onde eu combinei de ir, seja o trabalho, seja alguma programação entre amigos. Então, se eu tenho que estar no local tal hora, eu tenho que começar a me arrumar de tal hora. Mas se eu invento de ler, eu não consigo começar a me arrumar quando dá aquela hora, mas eu estou no meio de um capítulo de um livro. Aí eu vou lá dar aquela boa desembestada na leitura, olhando para o relógio, misericórdia, já passei 15 minutos e ainda não comecei a me arrumar. Meu Deus, vou chegar atrasada. Mas não dá para interromper o parágrafo, minha gente. Dá para interromper, porque eu não quero. Sim, Pois é. Então, se eu chegar atrasada para alguma coisa com vocês já sabem o motivo. a culpa é do livro. A A culpa é culpa A da é do culpa é do leitura. livro. livro. É. Exatamente. Vocês Na preferem o verdade, a livro culpa não é do livro, a culpa é do toque, né? Porque o livro não está dizendo, ei, termine. até aqui? É, Ei, vocês mas é. preferem livros físicos ou a leitura no Kindle? Físico. Eu prefiro o físico, só que nem sempre o físico é possível, porque tá caro demais, ou porque tá esgotado, ou porque ainda não foi lançado no Brasil, enfim. Eu Então, também. assim, eu vou nessa. Se eu leio no Kindle, se eu quero ler logo,
E eu vou vendo a possibilidade, se é um livro que eu gosto muito, eu vou vendo a possibilidade no futuro mais próximo possível adquirir a edição física. Agora, a primeira leitura, se eu fosse assim, se eu tivesse como materializar o livro assim antes de eu ler, eu preferiria fazer no livro físico. Mas é a vida. Pois é, para mim seria a solução de grande parte dos meus problemas, porque eu sou extremamente alérgico à poeira e tal, e livro junta muita poeira, tem que estar limpando o tempo todo. Inclusive, isso provavelmente vai Verdade. ser um tópico mais pra frente, mas não sei, tipo, quando eu comprei o Kindle, aí beleza, eu baixava os livros tudo e ia lendo por ele, né? Mas depois eu meio que folha, né? Prefiro. Eu, eu Tem também prefiro o pezinho, livro. tem cheirinho, que ainda não tem essas coisas. Eu Aí, também prefiro o livro físico, só que assim, com o passar do tempo e tendinite e tudo mais, tem alguns livros que são muito volumosos. Então, quando o livro é volumoso, eu prefiro ler no Kindle. Às vezes eu tenho ele físico, mas eu pego uma versão para o Kindle porque é mais confortável. Nem sempre eu estou em casa, apoiada numa mesa ou alguma coisa assim. E eu tenho o costume de ler antes de dormir. sim, Então é terrível colocar um livro pesado aqui na boca do estômago, meio que deitada lendo. Então o Kindle nisso é mais confortável. Agora, eu sinto muita falta de, às vezes eu quero voltar à página. Eu quero olhar alguma coisa anterior para comparar com o que eu vi depois. E voltar no Kindle é muito chato. tem que Porque assim, decorar a posição. tem que decorar a posição e eu não lembro. Se eu tivesse com o livro físico, eu pego mais, sabe? Eu sei onde é, eu sei onde é, vou voltando. Mas no Kindle não tem condições de fazer isso. Eu não É, consigo. agora eu tenho a impressão que quando você vai lendo pelo Kindle, você não percebe tanto o tempo passando quanto lendo pelo livro físico. Não sei É se verdade. vocês têm essa impressão também. Tipo, Eu porque tenho a você vai impressão que é, passando eu ali, tenho né, as posições, aí no instante acaba os isso. capítulos. Eu tenho a impressão que no Kindle é mais rápido. Sim. É tanto que quando perguntou da leitura de Stephen King, eu disse: não, não é muito densa, não, Felipe, porque eu lembro Não, que eu li só. rápido. E tem 500 e poucas páginas. Então, Pois é. porque no Kindle eu sinto também que passa mais rápido. E no livro a gente vai passando página por página e sente que a impressão é que é mais demorado. A gente lê no mesmo ritmo, mas tem a impressão de que foi mais demorado. Eu não sei se isso é porque a gente meio que tem a noção no livro físico de quantas páginas faltam para acabar o capítulo, e aí a gente talvez até inconscientemente fique contando, né, à medida que vai passando as páginas. E no Kindle você não tem muito essa noção, né? Justamente por conta da posição e tal. Você tem a porcentagenzinha lá, né? Mas eu acho que é diferente. É Minha gente, eu diferente. sou ansiosa, eu tô lá de olho na porcentagem, de olho o tempo todo. Ou eu boto a porcentagem, eu boto aquilo tanto tempo o restante no capítulo. E eu tô lá, a ansiedade checando. Lê um parágrafo, checa a ansiedade. Falando em posição, em páginas, essas coisas, como é que vocês se organizam para ler em relação a, sei lá, vocês estabelecem metas, tem páginas diárias, vocês tipo fazem é, marcam a página que vocês estão em Scooby da vida, essas coisas. Como é que vocês fazem? Eu me valio muito do Scooby, porque aquelas metas de leitura anual eu não faço, porque eu vou marcando como meta só o livro que eu já estou lendo. Porque às vezes eu desperto a vontade de ler um determinado livro, mas depois vem outro livro que fura a fila. Então, se eu coloco aquela meta do Scooby, eu fico condicionada a ler aqueles livros para concluir a meta. Então, eu preferi colocando como meta só o que me dá vontade de ler. Aí eu vou, Sim, não, eu tô com vontade de ler esse daqui. Aí eu leio. Aí as leituras eu vou marcando no Scooby e quando eu termino a leitura, eu sempre deixo um comentário sobre a leitura, que é a resenha, né? Eu gosto de fazer a resenhazinha da leitura, do que eu achei. sim. Aí A eu deixo meta, registrado lá. eu, eu até que faço a meta. A questão é que
nem sempre eu cumpro a minha meta, né? Nem sempre eu bato a minha meta. Justamente por isso, né? Vai aparecendo outras leituras ali ao longo do ano e eu vou colocando no meio e tal. Ou talvez porque seja meio irreal pra mim, né? o- A quantidade os livros que eu coloco, né, pro ano e tal. Mas isso varia sempre. E tu, Mirtz? Eu não consigo estabelecer meta, assim, já escolhendo esse ano, eu vou ler esse livro, esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Então, assim, meta de leitura no Scoob, para mim, é furada. Todo livro que. Eu não leio vários livros ao mesmo tempo. Então, se eu estou lendo aqueles, digamos, 7 livros, eu marco lá no Scoob como meta de terminar de ler esse ano. Tanto que se termina o ano eu não li todos, já aqueles livros já passam para o ano seguinte, sabe? Porque, assim, eu comecei a ler, eu planejo terminar de ler esse ano, né? Nem sempre consigo, mas é isso. Todos os livros que eu estou lendo no momento vão ser marcados lá como a meta de ler em 2022. Então, por isso que não funciona no Scoob. E exatamente por isso, o meu guia para escolher minhas leituras é o meu humor. E eu boto lá que eu quero ler esse livro esse ano. Quando chega o momento, eu prefiro morrer, ler aquele livro, eu quero ler outra coisa. O que é que eu vou fazer? Vou ler outra coisa. O sentimento é Agora, esse. eu não quero, eu olho para ele e digo, não quero, agora eu não quero. Não sei quando eu vou querer, talvez um dia, mas não é agora. Aí, agora, para mim, eu já tento fazer uma meta no Goodreads, porque lá é uma meta de número de livros, não de quais os livros eu vou ler, entendeu? Então, assim, todo início de ano, eu bem iludida, vou lá e coloco um número de livros. Aí eu tô tentando ser Pode mais saber que número é esse? eu estou sendo mais realista nos últimos 2 anos. Nos últimos 3 anos, é porque no ano de 2021 eu falhei. Mas, assim, eu boto aquela quantidade de livros que eu gostaria de ler no ano que começa. E se eu consigo atingir essa meta, aí eu já boto para o ano seguinte um a mais. Eu já fico mais Pra meta, né? ambiciosinha. Já fico mais ambiciosinha, já fico me achando. Mas, assim, comparado ao que eu vejo gente lá no Reads, mas é porque muita gente lá é booktuber, então, assim, trabalha com livros, trabalha no YouTube, fazer vídeos sobre livros e ganha dinheiro com isso. E eu sou uma funcionária pública, todo dia útil da semana, eu tenho que estar no meu trabalho, eu tenho minha disfunção executiva também, que me dá uma dificuldade de começar as coisas, então, assim, minha meta para 2023, eu coloquei um a mais do que o que eu consegui ler em 2022. Eu consegui ler 15 livros em 2022. Em 2023 eu botei 16. Se eu conseguir, em 2024 vai ser 17 e por aí vai. Boa. E E nesse. outra, só para concluir, em relação às Vai, minhas Mirtinha. metas, eu coloco uma metazinha assim, eu também iludida da vida, coloco uma meta de ler pelo menos 30 minutos por dia. Boa. Só que o que acaba acontecendo é que eu tenho um dia cansativo, eu não consigo ler os 30 minutos, aí tem dia que eu não leio nada, e tem dia que eu passo assim praticamente o dia todinho lendo, manhã e tarde, só paro para almoçar. Mas eu continuo na esperança de que eu vou ser disciplinadinha e ler regularmente todo dia, pelo menos 30 minutos. Mas o que acontece na prática é isso. Tipo, um domingo, eu passo o domingo todo lendo. Eu ia perguntar isso pra vocês, se vocês têm um número fixo de páginas Eu diárias tenho, pra eu ler tenho uma ou... coisinha para colocar, Felipe, ainda da fala de Sim, vai, Mirtes. vai, vai. Esse negócio de estipular metas. Que eu também não consigo estipular metas, porque às vezes é o livro que me dá vontade de ler aquele, não aquele outro que eu tinha marcado, e pronto, eu não quero ler aquele outro. Por isso eu tenho dificuldade de participar de clubes de leitura. Eu Mesma acho coisa aqui, Thalita, mesma é, coisa. eu tenho dificuldade, porque diz assim: ah, o clube de leitura vai ler esse livro. Eu não estou com vontade de ler esse livro. Aí é terrível para mim. Só teve um clube de leitura que eu participei, que foi em 2021, que foi o clube de leitura dos livros de Tolkien em relação à Terra-média. Porque Isso aí é porque tu já conhecia, né? eu É porque estava é teu querendo hiperfoco. ler, exatamente, era o meu foco, eu estava querendo ler os livros de Tolkien. Aí eu já tinha lido uma edição
do Senhor dos Anéis, comecei a ler outra edição, eu já tinha lido a edição da Martins Fontes. Aí no clube de leitura eu comecei a ler de novo da edição da HarperCollins, que tem tradutores diferentes, assim, a tradução é diferente dos dois. E aí fui lendo os livros que eu ainda não tinha lido e eu estava nesse hiperfoco. Foi o único clube de leitura que eu consegui participar e li todos. Os demais eu não consigo. Entendi. Aí foi só essa minha Ah, colocação. bota um clube de leitura de Jung, ou então de alguma coisa relacionada ao universo ficcional do BTS, estou dentro. Inclusive, meu grupo de estudo é de psicologia analítica, a gente lê obras de Jung. Mas se Pois for é. alguma coisa assim que está fora do meu hiperfoco, eu não gosto de amarrar, não, porque meu guia para a escolha de leitura, de série, de filme, do que for, é meu humor. E se meu humor não tiver para aquela coisa naquela hora, não vai rolar, não. Exato. O sentimento é Entendi. esse. E, e em relação a Felipe, páginas diárias, eu você, não estabeleço porque eu sempre fui. Depende certo? muito, porque assim, Tem eu dia que não lê estabeleço nada, tem dia que lê 80 páginas, termina um livro. exatamente. Por exemplo, vamos fazer o seguinte: outras metas que eu tento cumprir, mas eu não cumpro. Por exemplo, eu estou lendo a obra completa de Shakespeare, então, inclusive é por esse motivo que eu também às vezes prefiro o Kindle, porque é um livrão gigantesco, então eu sempre saio com o livro de casa, eu boto a obra completa de Shakespeare no Kindle e vou lendo no Kindle, em casa eu leio no livrão. Mas aí, quando eu leio esses calhamaços, eu gosto de dividir o número total de páginas por ano, assim, por ano não, por mês, 12 por 12, porque aí eu tenho uma previsão do quanto eu preciso ler por mês para terminar aquele calhamaço naquele ano. E nos 7 livros que eu geralmente leio, né, nos outros 6, no caso, né, porque um é o calhamaço, os outros 6 são outros livros menores, livros satélites, que vão ali ao redor daquele calhamaço. Nesses livros menores, eu tento dividir por 4, porque eu tento ler aquela quantidade de cada um por semana. Consigo ler aquela quantidade dos 25% de cada um por semana, de todos eles? Não, mas eu vou revezando. Eu já consegui ler os 25% desse livro, qual é o que está na fila? Não sei se está dando para entender. É esse o tipo de. Ah, Eu não dá. estabeleço meta de página por dia, mas sim, estabeleço por semana. Por que eu disse que eu não estabelecia? Eu sou uma pessoa confusa, eu acho que dá para perceber. Não, tá Eu, perfeito. eu, eu, eu queria parabenizar pela analogia que você fez com o livro Gigante e seus satélites, tais como planetas e luas que orbitam em torno. Exatamente. É, eu, eu sou mais ou menos assim também. Não sei, tipo, eu tento ler diariamente. Eu não estabeleço um número de páginas, mas eu tento ler um pouquinho assim todo dia, em vez de ler muito em um dia, e aí, sei lá, passa o resto da semana sem ler nada. Eu tento fazer assim. E aí, também, quando eu tô com um livro maior, pra, pra que eu não, sei lá, perca o foco, né? Se eu de repente tiver numa passagem que eu não tô gostando muito, aí eu acrescento essas pequenas leituras também, né? Livros menores para ir alternando. E aí acaba dinamizando a leitura. Mas é isso, tipo, ler um pouquinho daqui, um pouquinho dali por dia. Aí eu mais ou menos consigo fazer isso. Sim. E tu, Thalita? Eu não estabeleço a quantidade de páginas por dia, porque eu leio devagar, assim. Eu eu fico imaginando aquele universo que está sendo descrito, aquelas paisagens, o comportamento, e fico imaginando a reação dos personagens e tal. Então, assim, eu costumo ler diariamente antes de dormir. Então, pelo menos 30 minutos antes de dormir, estou lá fazendo a minha leitura. Então, às Tá boa. vezes, é uma quantidade boa de páginas, umas 50 páginas, às vezes só vai 30 ou 20, porque depende do quanto eu viajo ali naquela leitura, né? Depende do livro também, né? Do tamanho, da fonte, essas coisas. Se É, tá sendo uma leitura instigante ou não também. Então, também tem isso. às vezes eu, sei lá, meia hora, dependendo do livro, eu leio, sei lá, 5 páginas. Fico voltando, né? Fico me perdendo na história, eu volto um pouco.
É porque eu acho Fico interessante nisso. porque tem gente que lê muito rápido, como Mirtz mencionou. Esse Sim. pessoal que vive, né, para leitura, que tem canal no YouTube, página no Instagram e tal, que estão recebendo livros, eles fazem leituras muito rápidas. Eu não consigo. Assim, eu não sei se é porque a gente tem outros afazeres durante o dia, né, trabalho, etc. E essas pessoas, elas são dedicadas a isso, né? Só a fazer isso, mas consigo não. Eu sigo algumas pessoas daqui de João Pessoa mesmo, que diz: "Ah, a meta desse mês é ler 12 livros". Eu, véi, como é que a pessoa lê 12 livros em um mês? Que livro é esse, hein? Eu não consigo. Se tiver algum ouvinte aí que consegue, deixa aí o comentário, porque é incrível, eu É, acho incrível. Ah, eu li 20 livros esse mês. Minha gente, que livro é esse? mas o que eu queria falar é que tem um ouvinte que já terminou de ouvir o nosso episódio sobre as leituras atuais. Acabou de me mandar mensagem aqui dizendo que estava muito bom. Então, queria mandar um beijo pra Nath. Ah, Aê! um beijo para Nath e um beijo para Thaís também, que Thaís já ouviu o Caramba. nosso episódio. Isso. Então, Beijo, Nath. Beijo, Thaís. Obrigada. Isso. fica aí a menção a essas pessoas que já finalizaram o podcast que eu lancei faz o quê? Faz Duas 4 semanas. horas? Ah, Não, não, o de Não, hoje. o tô falando do episódio de de hoje. Ah, hoje. Mandei e já ouviram. gente. Foi. Minha amiga Thaís, logo depois que foi postado, ela já mandou mensagem para mim e postaram um podcast. Logo depois, eu estou exagerando, né? Pouco tempo depois. Não, ela ouviu logo depois que você postou, Felipe. Aí Ah, ela já mandou mensagem para mim dizendo: terminei de ouvir o podcast, eu adorei. Ela caramba. falou outras coisas também, só que eu só lembro que ela gostou. Ah, Temos foi outro ela que ouvinte falou. também. Temos outro ouvinte também fiel, que ela diz que gosta de ouvir o podcast da gente enquanto faz faxina em casa, que é Carol. Ela diz que é fazendo a faxina e escutando o podcast. Um abraço, um beijo, Carol. Inclusive, em relação à minutagem, ao tempo, Nath falou aqui que gostou também do tamanho. E que disse que podia Sim, deixar sempre com mais de 1 hora. Que ela tava fazendo bolo, aí vai-se embora, né, ouvindo. É Podcast é bom demais. interessante. Podcast é para isso mesmo, né? Voltando do trabalho, fazendo alguma coisa em casa. Meu marido gosta de escutar quando tá lavando louça. Lavando Eu também. louça e escutando o podcast. Lavando louça e escutando podcast. No instante aí lava. imagina aquele podcast bem curtinho que você tá com a mão toda molhada de sabão e que termina e você quer continuar ouvindo. Não, é muito mais longo que dá tempo de ele lavar Tem que 2 ser pelo rodadas de menos. Exatamente. prato, fazer a janta, já tá É. fazendo tudo. É, Alan Lima também, meu amigo, também escuta, não sei se já escutou o episódio que foi lançado hoje, foi liberado hoje, mas ele é sempre o primeiro episódio da gente, ele escutou e comentou e queria agradecer a Alan também. E a Moisés, que eu vou lembrar Moisés. Moisés tem Obrigada, Alan. Obrigada, Moisés. é, alguém mais aqui lê mais de um livro ao mesmo tempo? Eu leio. Hum, Eu leio. Eu tento não ler, sabe? Mas é como eu falei. Ah, eu acho que tu não tava ouvindo na hora que eu falei. hum. De quando eu pego o livro grandão, né? E aí, às vezes, sei lá, tem um trecho meio maçante. Ou eu mesmo não tô gostando do livro. Aí eu pego outros livros menores pra ficar alternando. E aí fica melhor É, de foi, ler tudo. Foi Eu, mais ou menos o que tu falou, né? eu não foi consigo, por isso, não, minha foi por isso que eu gente. comecei, porque eu queria ler os calhamaços, e eu pensava, eles nunca vão ser lidos, porque eles são tão longos, vai levar tanto tempo que eu vou me sentir assim, que a leitura não tá andando. Aí eu pensei, isso, posso começar a ler o calhamaço e, né, botar Isso- uns livrinhos ao redor dele, uns livrinhos mais curtos, e Pois é. funcionou bem para mim. Já faz, eu acho que E- uns 4 ou 5 anos que eu estou fazendo isso. Isso me lembra Comecei uma outra coisa. quando Mas, eu tomei coragem de ler Ulisses. Eu disse, não vou ficar preso em Ulisses. Um dia de Ulisses é longo demais. Então, porque a história se passa em um dia, né? Aí eu
Vamos pegar aqui vários outros livrinhos e funcionou, aí foi sucesso. Adotei essa receita para a vida. Recomendo. E não tem É uma ressaca boa tática, literária. minha gente. E não tem ressaca Sim, é uma literária, porque boa, quando você acaba um, você já tá lendo o outro faz tempo. é, é uma boa tática, mas eu não consigo, não. Eu É. até tento, assim, eu fazia muito isso. O livro que ficava na bolsa, porque ficava o dia inteiro comigo, né? Hum. No intervalo de um lugar para o outro, de uma escola para outra, essas coisas, aí eu lia. E o de ler à noite em casa. Mas aí Hum. eu fazia duas leituras ao mesmo tempo, mas acabou que eu fico focada em só uma até o final. Eu tenho que ler aquele livro até o final antes de começar outro. É, Pronto, eu ia perguntar exatamente isso. Se, mesmo não gostando do livro, vocês têm que terminar ele. Ou se vocês deixam ele de escanteio e começam outro livro. é Já igual a fui filme mais de ruim. fazer isso. É, a É, vida é muito curta para ficar preso num livro que a gente não está gostando e forçar a barra pode estragar uma leitura que, se a gente interromper e não deixar para um futuro em que a gente está mais em sintonia com aquela vibe, seria uma leitura melhor do que a gente insistindo. Isso aí, Thalita. ou comigo funciona igual a filme ruim. Eu tenho que ir até o fim. Eu também. Eu não consigo deixar a leitura pela metade, mesmo que seja Vocês são muito sofrida. jovens. É É porque, masoquismo. Aí eu vou até o fim. É que nem filme ruim. Ai, 10 minutos eu porque já se sei que o filme é você, ruim. Aí vou até o fim. é porque se você não chegar até o final, você não vai saber se o final é ruim também, entendeu? De repente, tem uma Vai que mudança. tem uma vira, exatamente, vai que tem um E reviravolta eu tenho, ali e faz todo o sentido. e eu tenho uma leitura que ela faz uma reviravolta justamente na metade do livro, que é Admirável Mundo Novo. Você Sim. começa a ler o livro e você lê, e você lê, e você avança, avança, e o livro é maçante. É maçante, é maçante, é maçante. Quando chega na metade do livro, parece que dá uma reviravolta e fica maravilhoso. Então, do meio para o fim é maravilhoso. Se a pessoa não insistir na leitura, perde do meio para o fim, que é maravilhoso. O início, até a metade do livro, até 50% do livro, é descrição, descrição e descrição de personagens e nome. E quando chega o restante, aí sim vem toda a conjuntura e o que é que acontece, parará. É um exemplo. Admirável Mundo É, Novo. eu não sei, o Admirável Mundo Novo eu li também, mas eu não. Eu acho que eu não tive tanta essa impressão. Eu, inclusive, se tiver que comparar com o 1984, eu acho que eu ainda prefiro o Admirável Mundo Novo, pela Sério. história ali e tal. Acho Ai, que não. Eu me prefiro atrai mais. 1984 mil vezes. Eu não li Admirável Mundo Novo ainda. Tenho ele aqui em casa, mas eu li em 1984. É, Eu li Admirável Mundo Novo. Eu tinha lido 1984. Aí eu fui para Fahrenheit 451. Aí de Melhor eu, ainda. Fahrenheit eu fiz mais ou menos 451. o Aí mesmo eu caminho. Exatamente. Aí eu fui para Admirável Mundo Novo e de Admirável Mundo Novo eu fui para O Conto da Aia. Eu peguei essa leva. Não, Aham. tô focada aqui Então foi mais nessas. ou menos recente, não? Ou, ou, ou faz Nada, tempo isso? acho que acho que foi em 2017. Ah, 2017 é relativamente 6 anos. É, O eu que são li, 6 anos? porque o Conto da Aia eu não li quando Oh, saiu a série. Eu li antes. Aham, Nem cogitava em sair a série, nada. Mas foi entendi. nessa leva. Eu disse, eita, não, vou aqui, ó. Já tô focada aqui, vou nesse agora, vou nesse aqui. E o 1984 me chamou. Claro, eu gosto mais do Fahrenheit 451 e do Conto da Aia também. Mas o 1984 eu gostei demais. Tu Aí eu assististe o já. filme do Fahrenheit? Não, sim, eu tenho assisti ele não. aqui. Sem ser o que fizeram depois, o Velhão, que eu acho que é de um Eu diretor tenho aqui. francês. É de Truffaut. Ah, é de François Truffaut? Truffaut. É assim. Peraí, minha gente, deixa É eu muito bom checar aqui. Deixa eu esse checar filme. para dizer, para ver aqui se eu não tô dizendo fake news, né? Peraí, calma. Eu tenho o DVD E eu aqui. nem assisti. Fahrenheit Parece que tem a série 451. também, né? Tem, mas eu Eu acho que fico. é outro filme, não? Não, é uma série que É uma fizeram série? mais recentemente. Exatamente, olha, o filme dirigido por François Truffaut. Então são dois filmes e uma série. Dois filmes e uma série, eu não sei. Eu sei de um filme e uma série.
Eu sei do filme da década de 60 ou é 60. É 60. Sim. E a série que ia sair a série. Mas eu não. Gente, eu tô bagunçando aqui meus DVDs todos. Mas eu Se consegui. eu não me engano, teve uma adaptação com Michael B. Jordan. E aí essa adaptação foi meio fracasso. E foi. Eu não sei. Eu não Foi. fiquei Agora sabendo de muito. série eu tô por fora. Eu ouvi dizer que tem uma série, eu não sei se saiu, nem por onde saiu. Eu também fiquei, na época eu fiquei sabendo que tinha série, mas eu não assisti, fiquei no livro, porque eu emendei o 1984 também com outra leitura, que é O Homem que não gostava, não, O Homem que gostava de cachorros. Que fala Do também sobre Trotsky? isso, sobre Trotsky e em Ah, é torno da do morte dele. Padura, né? Isso, Leonardo Padura. Porque eu já peguei em 1984, eita, vou ler esse daqui. Porque também casa, né? Uhum. Tá ali no, tá ali Ah, no peraí. eixo. Não, é porque eu tô vendo aqui rapidinho. Eu vou cortar essa parte, é só porque eu fiquei curioso do segundo filme. É, aqui na Wikipédia, tipo, tá como televisão o filme do Michael B. Jordan, mas é. Cadê? É a série? Ele coloca como filme televisivo, Hum. entendeu? Então Tipo, a série, né? não é um Não, é filme. filme Foi pra lançado. televisão. Não É foi feito isso. pro cinema. Foi de 2018. Guy Recente. Montag. É. Será que é esse? Mas eu tive a impressão de que ia ser uma série. Enfim, as coisas chegam confusas na minha cabeça. Tem, Depois do Netflix, eu penso que tudo é sério. Mas eu também tinha a impressão que era série, Mirtz. pode ser que tenha É, alguma série. Eu só tô vendo pelo ator aqui, que eu fiquei querendo saber. Hum, Mas o filme do Truffaut é muito bom. E é também bom, gosto tipo, muito. é, é bom de tipo, ter coisas meio diferentes, mas que fazem sentido para a história que o Ray Bradbury estava contando, sabe? Sei lá, de ter sim, algumas sim. obras. Ele faz referências a alguns livros que não aparecem no Fahrenheit 451, mas que tem todo sentido ali, né? Pelo contexto e tal. Pela época e Sim. até Exato. pela linguagem fílmica, que tem que ser diferente da linguagem literária, porque é um outro formato, até para você ter o mesmo impacto com o filme que a leitura tem que ser diferente. Total. Né? Sim, mas foi mal. É, voltem aí a falar o que vocês estão. Eu não sei mais nem o que a Não, gente vamos estava falando. continuar, né? Ah, mas eu Eu também lembrei, sei mais não. vocês. Não, eu sei o que era, e eu vou reforçar o meu caso. Eu não insisto em leitura que É está isso. maçante para mim, porque eu penso que vai ter algum momento no futuro que eu vou ser uma pessoa que posso estar mais conectada com aquele tema ou com aquela atmosfera do que agora. Ah, entendi. Tu, tipo, não Eu não desisto desiste de vez. de vez, né? Saquei. Não, eu guardo para um futuro, porque já aconteceu muito comigo de eu insistir muito em entrar em contato com determinada obra, quando não é o meu tempo de entrar em contato com aquela obra, eu acabo estragando. Aí eu parei de fazer isso. Eu pensei assim, não, eu vou estabelecer assim, sei lá, até 40% do livro. Se não estiver funcionando, eu vou fechar o livrinho, colocar na estante e esperar aquele momento que eu vou acordar com vontade de ler. E às vezes que eu fiz isso funcionou. Tem muito livro que eu deixei para depois que eu pensei, se eu tivesse insistido naquela época, eu teria perdido, assim, eu não teria apreciado tanto essa leitura, como naquele momento que eu tentei entrar em contato e não rolou. Inclusive, Thalita, eu acho que você lembra de um livro, eu acho que o nome é A Invenção da Juventude. Eu não sei se é você, se era contigo que eu falava desse livro, que eu não estava conseguindo continuar a leitura. Isso já tem uns 10 Lembro. anos. Já tem uns 10 anos, ele está ainda aqui na minha estante sem ser lido, porque eu tenho consciência de que é uma obra muito Lembro. interessante, só que era o momento errado. Tá aqui, eu vou voltar. Esses dias Eu tava fazendo, Então tem eu precedentes. tava, eu tava fazendo a dissertação de mestrado e Mitz me falou desse livro. Eu disse, é inclusive, é um dos interessante, eu vou livros ler. preferidos de David Bowie. Pois é, eu disse, é interessante, eu vou ler também, porque eu posso incluí-lo na minha dissertação. E Mitz disse, eu não consigo sair dessa leitura. Eu vou Eu deixar acho que ele eu parei na quieto. metade. Eu vou deixar ele quieto num canto. Faz uns 10 anos, Mitz mesmo.
Faz É, 10 anos. Tá lá, esses dias eu tava arrumando aqui na estante e pensando, tô começando a ficar interessada de novo em você. Olha que bom que eu não me desfiz dele. Eu acho que pode até sair esse ano, finalmente. Olha aí, eu tenho uma pergunta para Então, vocês. Que a gente estava pergunte. falando Claro. de filmes também e tal. Quando tem algum livro que foi adaptado para o cinema, filme ou série, vocês assistem logo o filme ou a série, ou primeiro leem o livro? Depende da adaptação. Tipo, se me interessar assim, sei lá, por trailer, ou se eu souber que é de algum livro X que eu já tivesse ouvido falar, aí provavelmente eu pego o primeiro livro para depois ir para o audiovisual, né? Mas não acontece muito isso. É só às vezes. Por exemplo, o Netflix lançou recentemente o Ruído Branco, do Don DeLillo, no Netflix, uma adaptação. E aí, eu tenho esse livro aqui. Foi um dos livros que eu pretendo ler esse ano. Eu não vou assistir, né? Eu vou primeiro ler o livro para depois ver o filme. Mas não acontece tanto, Entendi. sabe? Nem sempre tudo que lança dá vontade de assistir, né? Mas assim, o que vai lançar, que eu sei que eu quero ler, eu tenho esse cacoete. Eu tenho que ler primeiro antes de assistir, porque quando eu assisto a adaptação, ela fica na minha memória. Aqueles personagens e a ambientação e tudo mais. Sim. Então, se eu assistir e eu for ler depois, mesmo que depois de alguns anos, mas aqueles personagens e aquela ambientação fica na minha memória. Então, lendo e É, os atores do filme estão ali na minha cabeça. Então, eu prefiro fazer o é, caminho inverso. Eu prefiro ler, aí eu tenho, né, a formação aqui na minha cabeça e vejo como é que ficou a adaptação. Ah, ficou parecido com o que eu imaginei. Não, não ficou muito parecido, não. Tem até pena que fica do meu lado assim, assistindo alguma adaptação, porque eu fico dizendo, ah, não é assim não, no livro não estava assim não, ó, diferente. Olha, eu não vou ver adaptação de obra literária contigo, Thalita. Não, não assista. Não vou Rubens fazer sofre. isso. Porque, assim, quando eu vou ver uma adaptação, eu vou pensando assim, isso é outra coisa, bicho. Você não está indo ler o livro, você está indo ver a adaptação, a versão daquele diretor e daquele roteirista, eu acho daquela história, correto a também. interpretação dele, como é que ele vai contar essa história. Eu acho importante Eu não ter fico isso bem comparando, em não. mente. Eu não fico Não, comparando, não. Porque eu não fico tem como pensando na ser como no leitura. livro. Não, há diretores que fazem o corte porque é necessário, não tem como você seguir à risca o livro. Mas tem diretores que eles mudam completamente o filme em relação ao livro. Aí quando isso acontece, eu digo, ó, eu prefiro o livro, porque no livro era assim, assim, assado. A adaptação ficou assim, ah, não gostei não, eu tenho esse cacuete. Ah, não Sim. Eu vou gostei dar um não. exemplo. Rubem, quando assiste comigo, já sofre. Eu só, não é assim no livro não, hein? Não, olha, ver filme com você só se não tiver nada a ver com a obra literária. É, não sofre, Eu, sofre que eu digo, ih, tem não, viu? eu tenho um exemplo, porque eu não me importo com isso de ver o filme antes ou ler o livro antes de ver o filme, eu não me importo. É, tipo, se eu já tenho o livro em casa, aí eu posso até esperar um pouquinho. Mas se eu ainda não tenho o livro e apareceu a oportunidade de ver o filme e me bateu o interesse naquele momento, eu vou assistir. Não tenho problema com isso, não. Mas Pois é é. tipo, eu tenho um exemplo de que é, um dos meus filmes preferidos da vida é baseado em é porque é diferente em inglês. Aqui em português fala novela, que é como se fosse um conto, mas é um pouco mais longo do que o conto, mas também não é tão longo quanto um romance, uma obra. Uhum. É porque romance, aí já em português, romance é o livro, e não necessariamente de romance, mas no inglês já é novel, mas enfim, a ideia é essa. É tipo, é um Os ouvintes filme que sabem, é os ouvintes sabem. baseado numa novela que eu gosto muito, e o livro praticamente tem uma história, e o filme tem outra história. Eu vi primeiro o filme,
que é o Bonequinha de Luxo, de Truman Capote. Eu penso Eu assim, também. nas duas histórias, eu penso que dois desfechos diferentes para Holly, para a personagem principal. E eu achei tão interessante que Final diferente mesmo. isso é final diferente, mas o livro e o filme têm uma coisa em comum, que é a gente tem uma pista de como as coisas acontecem com Holly por causa do gato, sabe? Eu tenho essa ideia de que Holly é muito o gato. O que acontece com o gato é meio o que acontece com ela. Tanto é que ela pegou o gatinho da rua porque ela era um serzinho abandonado, sem nome, igual a ela. E é isso, quando que eu li a novela depois de ver o filme, eu senti a mesma coisa. Aqui, pelo gato, a história de Holly é mais contada através do que acontece com o gato do que a história em si. Nos dois casos. Aí eu achei interessante, porque são dois desfechos diferentes e os dois eu achei extremamente interessante. E os dois, tipo, das obras literárias preferidas da minha vida é um dos filmes preferidos da minha vida. Nesse caso, Miss, que você citou, eu acho, para mim, é uma das raras exceções em que o filme é maravilhoso do jeito dele Isso. e o livro também é maravilhoso do jeito dele. Para Mas mim, é porque é uma rara o, exceção. É a mesma coisa da versão de Orgulho e Preconceito. Daquela versão, acho que é de não, né, 2005, de Joe Wright. 2005. Isso. Eu acho o filme lindo do jeito dele e inclusive pega também algumas partes do livro e o livro maravilhoso do jeito dele. Agora É que teve um Oi. Não, é só porque é que quando eu acho que a adaptação falha como filme, é porque o filme foi ruim mesmo. Mesmo que não fosse adaptação, ia ser ruim. Falhou como filme, não como adaptação, no caso. A direção é ruim, o roteirista é ruim, alguma coisa deu ruim. Ah, Né? A mesma coisa que Sim. qualquer roteiro que pegam, aí fazem um filme ruim. Aí eu nunca, minha gente, não, eu nunca vou achar que aquela adaptação foi ruim em comparação com o livro, mas eu sei que podem ter obras que podem ser seguir muito a linha do tempo, a ambientação muito semelhante ao livro e serem boas, ao mesmo tempo que pode isso acontecer e ficar ruim, porque falhou como filme. Ao mesmo tempo que pode ter uma história totalmente diferente do livro, ter só a essência mesmo do livro, e pode ser bom e pode ser ruim, dependendo de quem fez. Não sei se o que eu falei deu para entender direito, Sim. porque eu acho que eu falei meio tiririca dessa vez. Eu. A ideia é essa. Tiriricou não. Tiririquinho. Tem filmes que eu não sei que é adaptação literária e quando eu assisto o filme eu gosto, eu vou atrás do livro Eu para ler também. também, que foi o caso do quando eu assisti A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Quando terminou o filme, aí tem a adaptação do livro. Oxe, tem um livro. Aí fui atrás do livro e li, e também gostei. Inclusive, depois eu percebi que o livro é melhor do que o filme. como E assim? assim, e tem gente que não gosta do livro porque o livro, ele é todo troca de cartas. Ai, Hum, eu amo esse tipo de livro. É É maravilhoso, é troca de cartas, troca romance de epistolar que cartas. chama? Romance epistolar. Romance epistolar, é isso. É isso que chama, né? É esse Tá, o termo mesmo. beleza. Sim, e é maravilhoso. É, sobre essa questão de filmes e adaptações e ler antes ou depois, para mim o termômetro vai ser muito o meu interesse na obra. Eu tava lembrando do Game of Thrones, que eu não conhecia o autor tipo, quando lançou a primeira temporada, acho que lá em 2010 ou 2011, acho que 2010. Fui assistir a série. E aí assistindo e tal, achei massa. Aí quando eu terminei a série, eu preciso ler o livro. Preciso acompanhar o que o cara escreveu lá da adaptação e tal. Porque, né, tipo, bateu aquela curiosidade. E Sim. aí aconteceu, né? Eu terminei de ler os livros todos, aí a adaptação foi meio que chegando até onde ele tinha escrito. E aí acabou que
passou, né? Porque ele não escreveu mais, ele demora 3.000 anos para escrever um livro. Não, o livro 6 tá Aí, aí, né? Ainda não saiu. de vez em quando aparecem umas notícias aí dizendo que ele tá perto de finalizar, mas já tá finalizando, já tá. Faz uns 5 Mas, anos já. pois é. E tem o 7 ainda, né? E tem? Da, Tem da, da não. canção de ele. Não, ele se planejou para escrever 7 livros, para concluir aquela história da canção de Gelo e Fogo. Aí, no É. caso, ele tá terminando, entre aspas, o sexto para ainda escrever o sétimo. Aí, enquanto isso, ele vai fazendo outras coisas, né? Vai escrevendo outros livros. Ele tem problema com foco. É, E poderia pegar o TDAH. exemplo de Stephen King, de Murakami. Murakami tem toda uma rotina diária, né? Stephen King É, também. Aí vai, mas ele não é obrigado. aí vai George Martin. Os Eu outros já vi uma entrevista. funcionaram direitinho do jeito dele, porque é que o 6 e o 7 não vai funcionar. eu acho que eu vi alguma entrevista dele, ele falando sobre Stephen King, tipo, se perguntando, cara, como é que esse cara consegue escrever tanto, como é que ele consegue ser tão prolífico assim durante um ano, escrever não sei quantos livros, porque Ele ele tem esse escreve ritmozinho dele aí, né, de todo Eu santo já dia, vi uma incluindo entrevista. feriado. Eu já vi uma entrevista de George Martin dizendo que ele senta no computador, tem que ter comida, tem que ter bebida, né? Refrigerante, essas coisas. Aí ele vai comendo e fazendo vai massagem, não, e vai tentando, fazendo carinhozinho nele. vai vendo se a inspiração aparece. Enfim, enquanto ele tá comendo salgadinho e tomando refrigerante, não tem inspiração no mundo, né? Não vai terminar esse livro. Avalie o 7. É complicado. Não tem Mas Se enfim, foco. do nada, se do nada ele aparecer com o livro 6, eu vou rir de vocês. lançado Duvidaram, esse ano, né? Eu tô Lançado. já duvidaram. velho sem foco. As pessoas sem foco também são criativas e também são legais. Eu sou legal, gente, São. eu juro. A gente sabe que é. Todos são legais, menos Jorge Martin. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Que É, mais? vocês costumam comprar em sebo ou vocês preferem um livro físico novo? Sebo, sebo, Sem sebo. preconceitos, novo, livro de sebo. O livro Eu, de sebo, se tiver algum rabisquinho, alguma dedicatória, aí é que eu compro mesmo. Eu não ligo se tá sujinho, eu não ligo se é um livro de bolso. Não. eu dou preferência para livros de sebo e de troca de Scooby. Mas em relação ao estado do livro, aí eu vou ter os meus próprios critérios para avaliar. Eu também gosto de. Eu era muito rata de sebo, muito, muito, muito. Principalmente quando eu comecei o curso na universidade em 2005, porque eu não tinha dinheiro, né, minha gente? Então eu tinha que comprar o livro baratinho. Só que eu Uhum. já era alérgica, só que os livros baratos eram os livros que vinha mofado e tudo mais, e eu comprava assim mesmo. Até que minha alergia foi piorando, piorando. Então, hoje em dia eu tenho que ter o critério do livro não tá com umidade, com mofo, porque aí piora a minha alergia. Mas eu continuo preferindo sebos ou livro novo. Mas eu fui muito rata de sebo, assim, eu andava os sebos de João Pessoa inteira, assim, João Pessoa tinha, que eu frequentava, tinha 3 ou eram 4, porque tinha 2 perto da Praça da Independência, que não existe mais, tinha um perto do Shopping Tambiá, na rua que sai Eu lembro. no Shopping Tambiá, Eu tinha acho que um, eu que era o lembro isso Ebenezer, daí. era o Sebo Ebenezer. Exatamente. Oh, Pois não tem é, mais, não. tem mais não, fechou. E Oh, eu gostava muito de ir lá. E o Sebo, né, que fica na Avenida Tabajaras, que agora tem também em outros lugares, né, abriu outras filiais. Sim. Mas Rata de Sebo. Para mim o livro, eu não me importo se tiver com mancha no corte e tal, ou se tiver com, sei lá, grifado com grafite. Mas o que pega pra mim é se ele tiver com marca-texto, com caneta, essas coisas, aí eu fico meio, Eita, Felipe não, Caneta também me pega, viu? é, pois Porque se é. ele
o livro tiver com caneta, a gente não pode apagar, né? Com grafite a gente vai lá dar uma apagadinha, que no meu caso influencia muito minha leitura. Eu tô lendo aqui. Aí chega num trecho que está grifado, para mim, aquele trecho é marcante porque ele está grifado. E pode não ser a parte mais marcante enquanto na minha leitura. Era na leitura da outra pessoa. Então, se for de grafite, eu vou lá e apago, né? Mas se for de caneta já dá um negócio nos meus olhos. Eu, não, por que fez isso? Aí, eu. Minha gente. Conta aí, Mirtes. Eu adoro. E pensar assim, se o livro tem uma dedicatória e que foi de 1984, e eu vejo que está grifado, eu penso, meu Deus, será que esse grifo foi de alguém que leu em 1984? Essa pessoa leu esse livro nessa época, achou essa parte aqui interessante. Mas, gente, eu ativo no Kindle os highlights, que é de pessoas que já leram no Kindle, Sim. e acharam aquela parte interessante, porque eu acho interessante ver o que o povo achou interessante. E quando eu digo, Não fica rapaz, todo cagado, né? Fica só mas eu grifadinho gosto ali. mesmo cagadinho. E pronto, eu uso muito marca-texto nos livros, eu marco tudo, porque para mim, assim, é um relacionamento que eu tô tendo com aquele livro. Quando termina a leitura, fica um pouquinho do livro em mim, fica um pouquinho de mim no livro. E eu uso marca-texto, não uso caneta. É outra mania de leitura, né? De leitura, é marcar. E eu ainda coloco alguma observação, mas não é observação cabeça, não, sabe? Às vezes eu grifo alguma coisa e coloco. Sério que tu falou isso, cara? É a observação que eu coloco no livro. E se um dia. Porque eu não sei se eu vou vender livro pro sebo, mas se um dia, daqui a 100 anos, quando eu morrer, meus livros forem parar no sebo, se conformem. Vão estar todos marcados com marca-texto colorido e ainda com algumas observações bem idiotas. Olha, E geração eu acho o futura. máximo. Aí, geração futura, eu mando para vocês um salve aqui de 2023. Doctor Eu, Who Feelings. eu nem gosto de receber livro anotado, e acho que é por isso que eu também não evito fazer marcações e anotar, porque eu também troco muito, né? Troco muito tanto pelo sistema lá do Scooby quanto em sebo mesmo. Aí, pra mim, me dá chills E ouvindo os Mitz sebos, falando. quanto mais intacto o livro, melhor, né? Eles têm esse critério também, assim. O Sim, livro sim. tiver quanto mais intacto, melhor, porque também tem leitores abusados que nem eu. Aí, gente, eu não sei se acontece isso com Gente, vocês. marquem os livros, por favor, porque eu compro. Não? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu, quando gosto muito de um autor, eu fico querendo o mesmo livro de diferentes edições. É, É, eu é, entendo o fetiche, mas é, não, é o que não acontece é comigo. muito pra mim. Eu tenho dois autores que eu faço isso, que é o Tolkien e a Jane Austen. Uhum. Eu pego, o Rubem olha assim e diz, tu já tem esse, por que que tu não passa à frente esse? Eu disse, não, são traduções diferentes, formas diferentes, tem o mesmo contexto, o mesmo conteúdo, mas as traduções são diferentes e não, eu preciso dos dois. Comigo já é assim. Eu não, eu não, eu não gosto de meio de ter vários livros iguais do mesmo autor, a mesma história. Quer dizer, do mesmo autor eu gosto, viu, gente? Eu quero colecionar os autores aí. Mas no meu caso é assim, eu comprei alguns autores, tipo, a obra completa. Aí, tipo, Jane Austen, Shakespeare, Virginia Woolf, eu comprei a obra completa em inglês, que é num livro só. Então, eu me permito, já que eu tenho em inglês lá no livrão na obra completa, eu me permito comprar alguma tradução que eu achei interessante, numa edição bonita, tipo as das Al, então, enfim, tipo, eu me permito ter dois livros iguais, mas se for um que eu tenho já numa língua, eu tenho, A língua eu original, comprei, né? esse aqui eu comprei a tradução, achei na língua original, eu vou comprar também, eu tenho meio que essa organização mental para me perdoar por estar comprando o mesmo livro de novo. Você se barganha Entendeu? Na consigo língua mesmo. original e a tradução. Mas Sim. aí tem um que é um dos meus livros preferidos da vida, que é O Fantasma da Ópera.
Eu tenho ele, a edição da Ática, que foi a edição que eu li em 2000 e só Jesus sabe. Aí agora, recentemente, uma editora chamada Pandorga, eu acho que é esse o nome, lançou uma edição bem bonita, que veio com um pôster. Aí chegou a edição com cartõezinhos, marcador de página, um pôster que eu pendurei já lá no meu quarto. Aí esse eu tenho 2 edições em português. A desculpa é meu livro preferido. É um dos meus livros preferidos. Né? Então, e eu tenho ele em inglês, mas eu ainda quero comprá-lo em francês, porque o original dele é francês. Sim. Eu Pois não é, leio francês tão bem quanto português, mas eu consigo, sabe? E esse, como é originalzinho em francês, eu ainda quero adquiri-lo. Mas essa, são algumas exceções. Eu não gosto muito de ter na mesma língua a mesma obra. pois é, essa seria talvez uma das únicas hipóteses que eu teria. Dois livros iguais, né? Se, tipo, eu li algum livro em português, ou eu tenho um livro em português, e aí, sei lá, fui para um país de um autor X, né, que é, é de outra língua, e aí achei aquele livro no original. Aí, nesse caso, eu me permitiria comprar. Se eu também soubesse a língua, né? Sei lá, qualquer língua que eu vou ler o livro e tal. Mas, nesse caso, eu acho que eu abriria essa exceção. É. Sim. Porque também é uma mania minha, né? Os livros das línguas que eu leio, eu só sei bem inglês, minha gente. Tipo, francês, italiano, espanhol, eu consigo ler, mas não consigo falar. Aí, se alguma obra, o original dele é numa dessas, eu tento priorizar conseguir a edição na língua original. Se eu não encontro, não tem problema nenhum com uma tradução bacana, mesmo porque no futuro próximo eu posso encontrar o original, né? Ou se tiver caro demais no momento, mais na frente pode estar no precinho bacana, nunca se sabe. Mas é isso. Eu tento primeiro ir atrás do original, e se eu não encontro, eu vou para tradução. Sim. Ok. E em relação a comprar livros, eu já percebi que vocês não tem tanto problema em guardar os livros que vocês não leram, né, para fazer outras aquisições e tal, para colocar outras leituras na fila, digamos assim. É mais ou menos por aí. Como é? Eu não entendi direito. Em relação a comprar livro, Hum. tipo, vocês não atingem um limite assim de livros parados para comprar o próximo? Eu já Não, tentei. Seria isso? não, Eu eu vou já comprando. tentei. Eu já disse assim, não, eu vou ler 10 livros, aí eu me permito comprar outro. Mas furei, tipo, no segundo livro, eu já desencanei disso. Não, eu vou comprando, ele vai ficando ali, quando der vontade de ler, eu leio. Ah, É desse jeito. Agora sim, é. eu tinha um professor na graduação, ele é falecido, professor João Azevedo, departamento de História. O Hum. professor João Azevedo, ele era incrível, porque já algumas vezes, na livraria Saraiva, aqui em João Pessoa, quando ele estava na livraria, ele entrava na livraria com um carrinho. Caramba. E Quero ele ser igual a ele fazia. quando eu Aí, crescer. aí é, Exato, exatamente. É o meu sonho. Olha, eu quero ter um salário suficiente para fazer aí igual o é professor João É, Azevedo fazia. o leitor Ele true, entrava né? com um carrinho e ele comprava um carrinho quase cheio de livros. Eu olhava assim, Nossa. que perfeição, eu quero ser professora universitária para fazer um negócio desse, minha gente. Né? Aí o mundo vai mudando um pouquinho, aí a um pessoa vai pouquinho. envelhecendo, né? Muda de área, mas não, eu quero receber o suficiente para fazer isso. Chegar na livraria e dizer, vou comprar aqui todos os livros que eu tô com vontade. Tô com dinheiro, aqui, ó, passando aqui o rodo, pego esse, pego esse, pego esse, pego esse, pego esse, vou pegando e comprando. Mesmo que eu não leia naquele ano, mas um dia eu vou ler. Exatamente. Pra que poupar dinheiro pra, sei lá, financiar uma casa se você pode fazer um iglu de livros, né? Um iglu de livros, exatamente. Exatamente, Eu já vi redondinho. Olha que coisa linda. Pois é. concordo. Pra Pois quê? Pra é. quê? Não, É. vamos comprar livros. É o único lugar que eu tenho vontade de fazer isso. Eu não tenho essas vontades de chegar, tipo, a galera tem, chegar numa loja de sapato, uma loja de roupa. Não, minha gente, roupa eu nem gosto de comprar.
Agora, numa livraria, eu gostaria de ser assim, rica, de dizer, eu não estou preocupada com preço. Só vem. Só vem. Ah, eu quero Só esse, quero vem. esse, quero esse. Ó, É passa o no único lugar débito do aí. mundo. Passa no Nem débito. no débito, exatamente. Nem eletrônicos eu tenho essa vontade. Agora, de uma livraria eu queria poder não me preocupar e dizer, ó, tá aqui, não sei nem quanto deu, passa aí no débito. E já que a gente está falando em livraria, Hum. comigo acontece muito. Eu acho o ambiente da livraria um ambiente de paz. Você sai do caos, que é a rua, ou do caos, que é o shopping, porque para mim o shopping é um caos. Mas E tem ar-condicionado. não, a vantagem é que tem ar-condicionado, mas eu fico totalmente A desorientada dentro de um livraria tem shopping, minha silêncio, gente. né? É. Não, e eu fico desorientada dentro de um shopping, porque é muita informação e eu fico desorientada realmente. Aí eu Thalita, eu entro, tenho sobrecarga sensorial, eu fico doida no shopping, mas quando a gente entra na livraria, menina, a livraria, pronto, traz aquela paz. Aí eu quero ficar é, aqui dentro da livraria. Mesmo que eu não vá para comprar, mas eu tenho que parar na livraria para olhar os livros e de repente tem umas Aquela, edições mais novas e de repente tem alguma promoção, alguma coisa. Não, tem que aquela paradinha na livraria, no ambiente de passadinha paz. tem que ter, Tem que sem tem ter. que ter, dúvida. É. com Eu, certeza. em relação a comprar livro, eu, eu, eu percebi que eu tava comprando mais do que eu tava lendo no ano, e aí ia ficando os livros parados, né? Livro de, sei lá, 10 12 anos atrás. Aí eu comecei a meio que me desfazer de alguns e tentar sempre ler, tentar sempre comprar menos do que eu pretendo ler, sabe? Do que eu acho que eu vou conseguir ler no ano, já para ir meio que diminuindo, porque essa pilha me dá assim um pouco de agonia. A pilha de livro, tipo a seçãozinha da estante de livros que eu ainda não li, né? De leituras paradas e tal. Tu tem uma Eu, sessãozinha assim, é? é, é porque Eu assim, tenho. como é que eu distribuo na minha estante? Tem vários compartimentos de livros que eu já li. Aí tem um espaçozinho que eu coloquei alguns que estão parados. E aí, é, na frente da minha cama tem tipo um criado mudo aqui, que tem os livros que eu pretendo ler no ano. Aí ficam. Tem esses dois espaços, entendeu? Perto da cabeceira da cama, os do ano e o espaçozinho na estante. Mas é isso. Que organização, gente. Que coisa. Depois eu tiro uma foto pra ilustrar melhor aí pra vocês. Minha Bem gente, olha, organizadinho. E também em relação a comprar livro, eu acho que eu já comentei, não sei se no outro episódio a gente estava em off, eu falei que inclusive foi uma das coisas que meio que mudou o meu hábito de leitura. É, durante a pandemia começou a rolar aquelas feiras de livro, né, virtuais. Tipo, festa do livro da USP, feira do livro da Unesp. E Sim, aí, essas feiras, acho que sempre teve, né? A da USP e tal. Só que era lá em São Paulo. E aí, por conta da pandemia, eles meio que abriram para a feira, né? O desconto da feira de 50% para o site, né? Para o Brasil todo. sim. hum, E aí acabei que eu passei a fazer essas listinhas durante o ano das leituras do ano seguinte. Porque eu ia comprando nessas feiras, né? Para economizar e tal. E aí eu meio que tô fazendo assim agora. Eu compro os livros do ano seguinte, aí eu vou lendo. Aí durante o ano eu compro, tipo, pouquíssimos livros fora dessa lista, entendeu? Só um ou outro que me interessar mais. Aí eu vou lá e compro. Ou então o que eu achar em sebo, em Scooby. Mas eu tô Felipe, fazendo assim. Felipe, olha, Oi, oi, oi. hoje eu compro muito menos livros, com menos frequência do que eu compro, eu tô bem mais controlada. Mas o problema é que em 2013, mais ou menos, eu comprei os livros que eu poderia ler nos próximos 10 anos.
Então, assim, eu tenho um livro aqui não li, porque eu comprei em 2013. Eu não comprei em 2013, eu li em 2014. Eu comprei em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, por aí vai. Acho que até 2025 tem um livro que eu comprei em 2013. E eu continuo comprando, menos que antes. Então, assim, eu espero viver muito. Essa é a esperança. Vocês sabem que eu gosto muito do BTS, né? Sim. Aí tem Kim Namjoon, que é um dos membros do grupo. Na verdade, ele é o líder do grupo. E ele é um nerd de literatura, que nem a gente. Aí, recentemente, ele fez um vídeo que era mostrando um dia da vida dele. Sabe? Um dia na casa dele e tal. Aí eu achei tão bonitinho que do lado da poltrona dele na sala tem umas pilhas de livro no chão. E eu fiquei, meu Deus, que diacho de pilha de livro é essa que esse menino tem no chão? Um monte de livro. Aí ele dizendo que não conseguia, ele tentava, mas ele não conseguia parar de comprar livro, e no chão ele deixava os livros que ele ainda não leu, e nas estantes tem os que ele já leu. E eu pensando, meu Deus, se eu for fazer isso, Aff, vai ficar sem ter onde andar no chão, as estantes vão ficar tudo banguela, porque não vai tudo espaçada. Não tem, eu não posso fazer isso, de deixar essa aqui. Primeiro que vai dar um desengano quando eu comparar o que eu já li e o que eu não li ainda. Mas E acho bacana quem conseguiu alcançar isso na vida, gente. é diz muita É, aí, Thalita. organização, é muita organização. Não, eu vou comprando e vou organizando na estante. Aí, quando eu termino uma leitura, eu dou uma olhada para a estante de qual da estante eu quero ler. Porque tem a fila da estante que eu não deixo em fila, não, deixo tudo misturado, os lidos e os não lidos. Mas também eu tem no também. Kindle, né? Aí eu dou uma olhada no Eita, Kindle, aí dou uma olhada na estante, qual vou pegar agora. É, é mais ou menos nesse ritmo. Aí, ai, Maria. por Eu tô falar pensando no em. Kindle, dá um desengano. Quando eu termino a leitura, não, agora eu vou ver o que é que eu vou ler na sequência. Eu dou uma olhada no Kindle, aí dou uma olhada na estante. A gente, inclusive, tem até uma leitura para fazer, né? Tem que os três fazer para sair um episódio aí. Aí. Ah, com Isso. certeza. E, e temos essa leitura para fazer, mas eu tô com vontade de ler também o livro de Dave Grohl, do Foo Fighters. Biografia? E sim, que Hum. eu tô com ela no Kindle. Aí eu fico, eita, não, mas tem que ler essa outra leitura pra gente fazer o episódio. Mas eu tô com a vontade de ler o livro de Dave Grohl. Se você lesse vários livros ao mesmo tempo, você não teria esse problema. É verdade, é verdade. Mas o de Dave Grohl vai esperar. Ele tá desde o ano passado esperando que eu leia. Mas eu vou ler, eu vou ler. Aí, por falar em estante Hum. e em livros, é, como é que vocês fazem assim de limpeza? Eu vou começar. Vai. Eu limpo a estante frequentemente, né? Todo final de semana, quando eu vou limpar a casa, eu limpo as estantes, mas eu não faço aquela limpeza grande de tirar todos os livros. Essas limpezas grandes eu só faço umas 2 ou 3 vezes por ano, porque tiro todos os livros, coloco em outro lugar, aí limpo a estante, passo aqueles produtinhos, né, para passar na estante, para ficar brilhoso, para ficar cheiroso, aquela coisa toda. Aí depois eu pego um pincel, aqueles pincel de pintar porta, grade, né, canto de parede, pincel de construção, de Hum. casa de construção. Aí vou passando de livro em livro para tirar a sujeira, a poeira, né, aquela coisa toda. Aí vou organizando. Isso é o dia inteiro para fazer isso, né? E vou organizando de novo na estante. Pincelzinho tu usa semanalmente? Não, o pincelzinho eu uso nessas limpezas grandes. Ah, Nas tá. limpezas semanais, eu faço só aquela limpeza por cima mesmo, sabe? Uhum. Dou uma passada rápida assim por cima dos livros, mas a limpeza grande eu faço só uma ou. Não, eu faço 2 ou 3 vezes por ano. Eu tô ligado, esse pincelzinho aí, que eu também comprei na loja de material de construção, É justamente bom para para fazer limpar isso. livro. O livro fica limpíssimo, minha gente. Não fica um grão de poeira. Dá só uma passadinha por cima, assim, né? No corte e tal. Já. É, É, nas páginas, né, assim por cima e na lateral também. isso. Ele tira Eu, tudo. Não fica um resquício de poeira. eu comprei, mas eu tenho que
tenho que ganhar mais esse hábito de limpar os meus livros. Eu geralmente deixo eles meio paradinhos ali. Tenho que fazer isso que você faz. Sim, eu faço porque senão começa a dar alergia, né? Pois é. Aí eu tenho que fazer essa limpeza. E é porque os livros agora, eles não ficam mais no quarto que eu durmo. Porque anteriormente ficava dentro do quarto que eu durmo. E eu vivia tendo problema alérgico e não sabia, né? Essa é Eu, é a minha vida, basicamente. eu Os meus vivia ficam aqui no meu quarto. Pois é, a rinite atacando, e eu, poxa, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Não são os livros, não são os gatos. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Não são os livros, não são os gatos, A pessoa já em verdade. Não são os negação, livros, né? não são os gatos. É, não são os livros, nem são os gatos. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Aí fui obrigada a livros não pode ficar no ambiente do quarto, né? Tem que ser em outro ambiente. Então, pronto, já estão em outro ambiente. E faz, assim, uns 2 anos que eu não tenho mais crises alérgicas, assim, frequentes. E continuo cheirando gato. O gato é uma coisa que não muda. Não, não, não muda. Não Constante. muda, não. O Não. gato é deitado em cima do nariz da gente e a gente tá ótimo. O problema é o vento, é o É, pé descalço no chão, só não é o gato. exatamente. A frieza, o clima de A uma frieza. pessoa que muda É, muito rápido, né? exato. Os É. gatinhos, bichinho, não tem nada a ver. Não, tem não. Minha gente, minha limpeza é um negócio muito doido, porque assim, é um cacuete mesmo, viu? Esse meu caso, porque não tem muita lógica. Eu limpo, eu vou seguindo uma sequência de nichos de estantes. Gente, eu tenho 3 estantes e pode considerar a partir dessa semana 4, porque eu estou botando alguns livros no rack da televisão. Aí eu terminei de ler um livro que pertence àquele nicho, aquela prateleirazinha. Aí quando eu vou devolver o livro para aquela prateleira, eu tiro todos os livros que estão naquela prateleira específica, limpo a prateleira, boto tudo de volta e boto o livro que eu terminei de ler. Aí eu vou para a prateleira seguinte, digamos que seja de baixo, Entendi. para escolher um daqueles livros para ler, que é a sequência. Sim, Aí eu escolho o livro que eu vou ler, daqueles livrinhos naquela prateleira que está na prateleira de baixo. Tiro todos os livros, limpo aquela prateleira todinha, passo o lustramóvel, passo as coisinhas todinho. Agora, limpar o livro especificamente, eu limpo o livro que eu vou ler naquela hora, naquele momento. O livro escolhido, ele vai sair da prateleira, vai passar por uma limpeza e eu vou ler. E depois que eu termino de ler, é o mesmo processo. Devolvo, tiro o livro tudinho, limpa a prateleira, bota o livro lá, depois pula para a prateleira seguinte, escolhe outro livro, mesmo processo. Agora, um livro, por exemplo, se eu compro algum livro no sebo, que está bem sujinho, bem amareladinho, vocês nunca fizeram a limpeza com água sanitária, né? não, como é que é De isso? livro? Porque, assim, o livro, eu fico feliz, eu adoro o livro amarelado, mas quando ele amarela aqui em casa. Então, se eu pego algum livro no sebo, que às vezes está só o corte de cima que está amarelo, porque ficou muito tempo virado para cima recebendo a poeira, do lado não está nem tanto, né? Aí o que é que eu faço? Eu pego ou um algodão ou um pedacinho de tecido e passo água sanitária. Cuidado, não façam isso em livros com capa de tecido. Eu abro o livro, deixo só a capinha aberta, aí eu vou no corte, umedeço só um pouquinho com água sanitária Gente ao do redor do livro céu. todinho, do corte do livro todinho, Eu e queria estar coloco vendo a ele cara para de Thalita secar. agora. Coloco ele Eu tô para secar. passada. Quando ele seca, ele já tá com o corte todo esbranquiçadinho. Aí depois eu passo álcool nas capas e, sabe, em alguma coisa nas páginas, posso até passar um pincelzinho e tal, mas o livro do sebo, quando ele chega muito amarelinho, eu faço essa limpeza com algodão ou um tecido e água sanitária e mando ver no corte do livro. Já não fica desbotada, não? Não. Agora, se for um corte, tipo, pintado, colorido, eu não faço isso, né, gente? Eu passo só um pouquinho, um paninho seco. As bordas da página, né? Mas se for o caso da capa, o que é que tu faz com a capa? Passo álcool, algodão com Sim, álcool, sim. entendeu? Na capa é algodão com álcool. Agora, no corte, que às vezes tem um mofinho, alguma coisa, aí vai água sanitária. A pergunta Não, que não quer calar. ah, Fica o cheiro de água sanitária no livro? não fica.
Depois de Olha botar no que sol. interessante. Não fica, não fica. Aí, depois disso, ele pode ficar à vontade de amarelar na minha estante com a poeira daqui, entendeu? Sim, porque uma coisa é a nossa conservação, né, e outra é a dos Isso, outros. mas funciona, minha gente, funciona. Fiz isso várias vezes. Gente, olha a dica. Olha a Pior, dica. Com pior que eu Dica todo do fiquei com, pincel cuidado. e a dica da água Gente, sanitária. eu livro fiquei com com capa vontade de de testar. tecido, todo cuidado do mundo, porque se a água sanitária pegar no tecido já era. E livrinho que tem aquele corte pintado ou dourado, não façam isso, pelo amor de Deus. É só naquele livrinho branco que ficou muito sujo no corte. Mas eu faço isso, funciona lindamente. Sim, boa dica. Fiquei com vontade de testar. Tô olhando ali Ai, pra um Jesus, livrinho de sebo já bem acabadinho. acontecer algum desastre, eu não me responsabilizo. Felipe, tu testa, depois tu me diz. Tá certo. Eu tenho outra mania que eu não sei vocês. Eu Hum, gosto, particularmente, eu gosto muito de ganhar livros. hum, E, consequentemente, eu acho que as pessoas também gostam de ganhar livros, às vezes nem gostam, né? Mas, eu assim, amo. eu presente, Fica a dica eu gosto de presentear com livros. também. Amigos, familiares, Sim. com livro, assim. Minha mãe já sabe que quando vem aniversário dela ou alguma data assim, ela sabe que vai ganhar livro, né? Os amigos mais próximos também sabem. Eu tenho uma lembrancinha para você, livro. Inclusive, eu tenho alguns livros que foram presente da Thalita, de Rubem. Pois é, Pois livro. é. É, e quem não gosta, né? Desculpa aí, minha gente, mas não Pode tem me dar erro. livro, pode me dar livro todo ano, porque livro nunca vai ser repetido, porque vai ser outro livro. Pois é. E não tem erro, né? Assim, às vezes é de E a uma pessoa leitura vai que lá eu e achei troca, né? tão. Também. Qualquer coisa a pessoa vai lá e troca. E É, comigo não troca, porque vai com dedicatória, a pessoa se lasca aí. Não, mas Mits dá excelentes livros de presente. Eu tenho dois, três, tenho mais. Ela me deu um Fantasma da Ópera. Eu nem lembro se tu colocou dedicatória, Mirtes. Devo ter colocado. Se eu for ler hoje a dedicatória, eu vou morrer de vergonha. Coloca a Tem, dedicatória, nem que eu morra de vergonha, depois tô nem aí, gente. tem o Livrinho com Fantasma da dedicatória Ópera. Tem, é um tem Janiere. Charlotte Jane Eyre, isso. Gente, Janiere. eu digo Janiere, porque tem uma amiga minha. Geniais. É, Janiere. é Jane Eyre. Aí tem uma amiga minha que tava lendo lá no interior, lá no sertão, ela tava lendo Jane Eyre. Aham. Aí a mãe dela olhou a capa do livro, eita, Janiere. Aí a minha amiga ficou, meu Deus, eu não sei se era uma tia delas, uma tia que se chamava Janiere, mas ela nunca tinha se tocado que era uma homenagem a Jane Eyre, porque se escrevia Exatamente. igual a Jane Eyre, aí a Janiere. Cresceu com Janiere e não fez a associação. Janiere até fica chique, né? Tem aquela É, versão também do Janiere. Janiere, com É, certeza. Janiere. É, Exatamente. Aí, dos mesmos criadores de Guetta, Gota. Oh, de gota. é, o, o Goethe, eu confesso que eu preciso escutar alguém. Eu falo Goethe porque eu Ah, eu cresci vi! ouvindo Goethe. Eu esqueci de falar pra vocês que na hora que eu tava editando, eu cheguei nessa parte e aí eu fui no Google Tradutor pra ver como é que se pronuncia. Como é que se E pronuncia? aí? Goethe. Aí Alguma deu coisa assim. ruim. Vai ser Como é? Goethe para sempre. Goethe. Escutei o correto e decidi que eu não vou conseguir falar, então vai Pois ser é, é Goethe. porque eu acho que tem uma contração aí entre o O e o E que faz meio que um som misturado no É, alemão. Aí fica é. É o meio assim. Goethe, minha gente, é o É Goethe. o Goethe. É o Goethe não, Goethe. Goethe. É Tem que Goethe. olhar. É ele mesmo. É David Goethe. David Goethe. É o Gota. É o outro. A gente Ok. tava falando do que mesmo? Sim, Janieri. Janiere. Janiere. Janieri. Pronto, eu tenho. Mits, quando ela me deu duas edições. Ela parece que já sabia dos meus cacoetes. Ela me deu uma versão em inglês e uma Isso, versão em português. Perfeito. isso. Porque, né, é assim as coisas. E, minha Isso gente, mesmo. eu posso
falar de uma que eu até tenho curiosidade de saber de vocês, que eu não sei se a gente já falou disso, porque quando eu leio um livro, eu pego aquele mesmo livro. Se eu tenho um livro físico, eu vou querer ter uma cópia do mesmo livro no Kindle, e eu ainda vou querer achar em algum lugar o audiolivro, porque dependendo da situação, eu dou continuidade àquele livro. Tipo, se é um livrão muito grande, eu tô com o Kindle na bolsa e eu vou ler em algum intervalo do trabalho, alguma coisa assim, eu já dou a continuidade no Kindle. E se eu tô lendo em casa e deu uma fome e ainda não lavei os pratos, eu boto o audiolivro, dou continuidade no audiolivro. Então, o mesmo livro, um pedaço li o livro de papel, outro pedaço eu li o livro eletrônico e outro pedaço eu ouvi um audiolivro e assim vai. Eu não sei se vocês também têm essa maneira caótica, porém organizada de ler. Tipo, tu lê em várias mídias o mesmo. Exatamente. Eu, eu fiz isso uma vez. Eu acho um jeito bom de ler, inclusive, né? Porque você meio que distribui a sua atenção, né? Só que é para pro mesmo fim, digamos assim. E aí acaba Sim, que dinamiza, né? A leitura e tal. Eu fiz isso uma sim. vez com um livro de não ficção, que ele era maiorzinho, e eu achei o audiobook. E aí eu ficava lendo no Kindle e ouvindo o audiobook também, né? Ou só ouvindo e depois só no Kindle e tal. Sim. Mas eu não tenho o costume de fazer isso muito. Mas eu acho interessante, sim. Acho bem válido. Porque eu É também bem não sei válido. se vocês sabem, mas, por exemplo, os livros que a gente compra, os e-books que a gente compra da Amazon, seja comprado pagando, seja aquelas promoções que a Amazon faz de aquele e-book e hoje está de graça. Sendo um Uhum. livro oficial da Amazon, tem a opção de colocar a Alexa para ler. Aí o interessante é que quando você desliga, se a Alexa está lendo aquela obra e você desliga. Quando você abrir o Kindle, vai estar exatamente onde a Alexa parou. Entendeu? Ele sincroniza. Isso é Ai, que interessante Que interessante. também. massa. Sabia não. Também. E a Alexa está cada vez menos robótica, né? Então é assustador como tá natural a leitura dela. Aí é interessante também esses livros oficiais, se a gente quer dar uma pausa para fazer um lanche, a gente pode botar a Alexa para ficar lendo. Depois desliga a Alexa, pega o Kindle de novo e continua. Fica É a dica. interessante. Sim. O, eu tenho um certo problema de coisas de leitura eu ficar ouvindo. Porque aí Ah, eu perco o fio da meada, sabe? Eu, Uhum. se for uma leitura para ouvir, tipo audiobook, essas coisas, vou perdendo o fio da meada e viajo na maionese e me perdi já da leitura. O meu foco Uhum. é na escrita, né? Eu tenho que ler ali o que está escrito. Uhum. Mas eu ia dizer uma coisa e esqueci. Mas Ah, era você eu não, vai sobre lembrar. isso. é, eu não sei, eu tô tão acostumado com um podcast que tipo, de prestar atenção em áudio, né? Quando eu tô dirigindo e tal. Acho que não, para mim não iria É que comprometer tanto. comigo funciona diferente, sabe, Felipe? Aham. Eu não sei como é que funciona na minha cabeça, pode ser que um dia até pegue. Mas é porque no caso do podcast, é mais ali descontraído mesmo e você está escutando. No caso de uma leitura, como eu fico viajando muito em cenário, essas coisas, se eu estiver fazendo Sei. outra coisa e escutando, aí pronto, eu já me perdi. Eu já estou Entendi. focada aqui num negócio que eu estou fazendo e não presto mais atenção no audiobook, né? Mas no caso do podcast, para mim, funciona diferente. Outra coisa que eu ia dizer, dentro disso que foi levantado, é que eu peguei o hábito, eu vi em algum filme que eu assisti francês, que os personagens, quando eles iam comer, eles liam alguma coisa. Hum, Uhum. Então, de vez de ficar lá quieta comendo ou assistindo alguma coisa, que geralmente eu coloco alguma coisa para assistir, eu também tenho o hábito de ficar lendo. Então, estou aqui comendo e lendo alguma coisa. Geralmente café da manhã. Estou aqui sozinha comendo e estou lendo. comer e ler eu não consigo. Comer e ler. Aquela Eu. hora Aham. que
Eu só Hoje consigo de assistir e manhã. ler. Ou assistir e ler, ó. Assistir Assisti, comendo alguma coisa. me Aí ensina! é, mais- Eu quero saber como é que consegue. aí é multitasking total, né? Ah, só assistindo e comendo alguma besteirinha ali, mas, tipo, lendo eu perco muito o foco se eu ficar fazendo alguma outra coisa, né? Sim, Mas hoje de manhã mesmo, quando eu fui fazer aquela foto, eu tava tomando meu café da manhã e lendo Alice. sim, Eu gosto de fazer isso também, Thalita. Ler enquanto eu como. pois é. Vocês E são chiquérrimos. eu consigo me concentrar na leitura. Fico lá concentradinha, comendo. De repente, eu olho, eita, já terminei de comer. E tava aqui, ó, lendo. É, mas aí não termina, não sai enquanto não termina o capítulo ou o parágrafo ou o que seja. É, agora se a pessoa tiver com pressa para sair, aí realmente não dá não. Só quando tiver sossegadinho, é bem cedo, ainda dá para fazer aquela leitura tomando cafezinho da manhã. Mas se não, se tem hora, É, é melhor não se concentrar nesse café da manhã com leitura. é. Eu quase todos os dias trabalho à tarde, né? Então, assim, de manhã dá aquele tempo de eu acordar, faço o meu café da manhã, eu me sento com o livro. Quase sempre, né? Às vezes eu tô mais para ouvir um podcast ou ver algum vídeo no YouTube. Mas há muitos casos em que eu quase sempre eu tomo meu café da manhã lendo. E não tem aquela pressa, né? Porque eu tenho aquele horário marcado, começar a me arrumar de tal hora. Então até tal hora tá tranquilo eu ficar com o livro. Sim. Mas aí se deu a hora e eu tô no meio do capítulo, eu vou me atrasar. É, minha pauta, gente, terminou. A minha Eu acho também. que a minha também. Eu acho que eu marquei todas as minhas manias que eu tinha adotado aqui. Fiquei cansada É, de que eu não consegui tu- lembrar. Thalita, tu tinha perguntado aos ouvintes, né? Se eles tinham algumas manias. Teve muita gente mandando ou não? Perguntei, algumas pessoas responderam. Aham. Algumas pessoas. Teve uma que respondeu que gostava de receber spoiler do livro. Eu achei incrível. Foi Meu Carol, Deus. foi Carol. Ela disse: Sim. amo receber spoiler do livro. Minha gente, Quem é capaz disso é capaz de coisa muito pior. toma café sem açúcar. Ah, aí já é. Não, gente. Eu achei incrível, porque eu nunca escutei alguém dizer assim: eu amo receber spoiler de livro. Pior que eu Meu conheço Deus. algumas pessoas que gostam de spoiler mesmo. Não é tipo que não fazem questão de receber ou não. É tipo que gosta mesmo, né? Sim. Tomar É. na Também, cara um spoiler. também recebemos outra que gosta de grifar, assim como Mirtes, ela também grifa lá os livros, É, tudo direitinho. Grifem, gente. Se vender por são, sebo, eu como. são as mesmas pessoas que colocam feijão embaixo do arroz no prato e que comem coxinha pela bunda, né? Mas Pois é. olha, quanto a coxinha pela bunda, aí eu não me incluo. Agora o feijão é embaixo do arroz. Não, como assim, Mirtes? O arroz é a Não, argamassa que vai segurar o não, caldo do feijão. Mirtes. não. Ó Hum. céus. Acabou o podcast. Estou muito decepcionada com vocês. Nunca imaginei isso de vocês. E era bom a gente perguntar aos ouvintes: vocês comem o arroz em cima ou embaixo do feijão? E a coxinha pela pontinha ou pela bunda? E a coxinha pela Minha gente, pontinha ou olha, pela minha cabeça. cabeça? É. Olha, Felipe, minha cabeça é meio literal. Quando você falou comer coxinha pela bunda, eu pensei, a gente come coxinha pela boca. Olha qual foi o meu raciocínio. Porque para começar coxinha nem tem bunda. Quem tem bunda Ah, sou eu, gente. A coxinha não tem. É, a gente come a coxinha pela boca, exatamente. É, tá igual o animal que come com o rabo todos, porque vão tirar o rabo para comer. Então me pegou nessa da coxinha. Já fui para pensar um raciocínio mais literal da coisa. Ou como pela boca, ou não como por lugar nenhum, porque não dá para comer por outro canto. A bunda da coxinha eu não alcancei. Então é pela ponta ou pela cabeça da coxinha. não, mas aí a Não. cabeça é a pontinha, não? Se você comer Não, do jeito, se você come a coxinha do jeito certo,
ou seja, pela pontinha, Pois é, pessoal, então a esse foi o pontinha nosso vai estar para cima, podcast. que é a Esse cabeça. foi o nosso episódio. Agora, a partir daqui, diz uma coisa. Desandou, já Então, entrou em comida. vamos. Tá todo mundo com Agradecemos fome. muito. Calma, Agradecemos muito. antes de terminar o podcast, a gente tem que passar para as recomendações. A Vocês, verdade, esqueci vocês completamente disso, mas eu Eu pensei em alguma esqueci, coisa. eu esqueci das temos recomendações. recomendações? Tá, Teremos, porque não falta o que recomendar. Eu, não é porque eu não pensei que não vou ter o que recomendar, né, minha ok. gente? Só abrir aqui, vamos É, ver aqui o TV Time, porque né, já que a gente falou de livro, vamos recomendar uma série ou um filme. Ah, já sei o isso. que é que eu vou recomendar. Ai, mas eu não sei onde tem. Peraí, eu vou pensar em outra coisa. Eu vou recomendar enquanto Mirtz está pensando. Tá, recomenda Já aí. que eu citei aqui no episódio, eu vou recomendar tanto o livro quanto o filme. O Hum, filme está disponível na Netflix, porque é produção Netflix. É A hum. Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Certo. Tanto o livro quanto a série. O livro é maravilhoso e a série não. E o filme também é muito bom. Então Show. assistam, leiam. Eu tenho uma recomendaçãozinha de uma série que eu tô vendo. Tipo, comecei a ver. Na verdade, não, é série, é série, é série. A primeira temporada já lançou toda, que é a The Bear. Vocês já ouviram falar? Hum, Já ouvi falar. Pronto. É, é bom que são episódios, são 8 episódios, eu acho, 8 ou 9. E são episódios curtos, de meia hora, por aí. E a gente começou a ver, eu e Rayana, e tipo, a gente já meteu 4 episódios, assim, direto. Porque a série é muito boa. Ela é focada num cara que é meio que chefe de cozinha, fodão, assim. Hum, E aí, tipo, ele tá num restaurantezinho que, se eu não me engano, era do irmão dele. E, enfim, é um restaurantezinho pequeno e tal, eles servem comida meio rápida, assim. Mas aí ele tá querendo subverter a lógica lá do restaurante, né? Pra ele funcionar mais ou menos como é, os restaurantes da alta gastronomia, digamos assim. Pelo menos nesse aspecto de organização e tal. Mas. E aí, assim, tem vários takes mostrando coisas típicas da cozinha de restaurante que são bem interessantes, né? Eu até comentei sobre o ritmo da série, porque ela é bem acelerada, assim. Ela é mais acelerada do que série americana normal, sabe? E aí me lembrou um pouco o estilo de algumas séries inglesas, né? Que tem. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, né? Que é outro ritmo. é, sim, com sim, certeza. sim, Pois sim. é. E aí depois eu fui atrás e eu vi que um dos produtores executivos era o. Acho que é Hiro Murai o nome do cara. Deixa eu ver aqui, rapidão. É Uhum. isso mesmo. Que é o mesmo cara que é, também produziu Atlanta, que é outra série que eu acho sensacional. Com o Donald Glover. Hum, Donald Glover que é o Childish Gambino do This is hum, America, né? Aquele clipe. E também fez sim, sim. Community e tal. Ele é bem Sim, sim, sim. Muito talentoso. legal. É. É, Ele é massa. ele é massa. E aí, enfim, tem essa série que é produzida por esse mesmo cara, né? Então, não tinha como dar errado. E é bem, é, apesar da ambientação, né, na cozinha do restaurante e tal, na dinâmica ali entre os personagens e entra é, uma, uma pessoa nova na cozinha aí vai meio que provocar alguns atritos e tal. Ela é bem focada assim na humanidade dos personagens. É bem focada também no processo de luto desse chefe, porque eu falei, né, que era do irmão dele, e o irmão dele, assim, não é tanto spoiler, porque já começa o piloto da série falando, né, que o irmão dele faleceu e tal. E é ele mostrando meio que como cada personagem ali do entorno processa esse luto, né? Sobretudo o cara, né? O irmão e tal.
Mas enfim, é bem legal essa série. Eu recomendo. Fica aí a recomendação do The Bear. Eu acho que eu ouvi falar, se eu não me engano, foi no programa Em Alta, CNN, deles falam muito sobre série, eu recomendo também, o programa é muito legal. Eles falando que, inclusive, o título The Bear é nesse sentido de suportar, sabe? De suportar, porque The Bear pode parecer até o urso, né? Mas é nesse sentido de Bearable, né? suportar, Tu ter diz? resiliência. Sim. Como? Bearable, tu diz? Isso, exatamente. Sim. Existe essa brincadeira mesmo. Tipo, no o começo da série, meio que aparece um urso ali, né? Metaforicamente e tal. Sim, Mas ele vai justamente trabalhar essa questão da resiliência, né? De isso. saber seguir adiante também. Uhum. É bem massa. Nossa. E aí, Mirtz, achasse? Eu achei, como eu não tinha pensado em nada, eu esqueci de pensar em alguma coisa. Quando diz me pense rápido, vem logo alguma coisa, alguma série coreana, né, gente? Que é um dos meus vícios. Aí eu lembrei aqui de uma série que é muito bonita e se passa numa livraria. Numa livraria que é assim, aquele cantinho que todo mundo aqui nesse podcast ia amar conhecer. Aquela livrariazinha gostosa, sabe? Pequena e aconchegante, com aquela iluminação de livraria. O nome da série é When the Weather is Fine. O título em português, que está no Viki, que é a plataforma que tem essa série, é Irei quando o tempo estiver bom. É a história de uma moça, de uma violoncelista, que ela mora em Seul. Ela é do interior, ela é dessa cidade pequena, mas ela mora na capital, ela trabalha como violoncelista. E chega algum momento que ela está muito sobrecarregada com coisas do trabalho e com a vida da cidade grande, ela resolve dar aquela passada na cidade natal dela, na cidade pequenininha dela. É uma cidade muito fria. E quando ela vai para lá, ela meio que vai encarar alguns demônios dela, né? Alguns traumas que ela passou lá. E ao mesmo tempo, essa visita à cidade natal tem um efeito curativo, é essa a palavra, emocionalmente, emocionalmente restabelecedor em alguns aspectos, né? Encarar esses demônios ajuda ela a dar uma evoluída emocionalmente e tem a interação com as pessoas dessa cidade pequena, que é muito legal, e tem a interação com o dono da livraria, que ele é aquela pessoa reservada, mora na livraria, mora na parte de cima, é viciado em café, faz aquele cafezinho coado, sabe? Aquele momento assim que mostra aquela livraria preparando café, todo aquele processo, sentando no banquinho do lado de fora, olhando a paisagem, é muito gostoso. E nessa livraria também tem um clube de leitura, sabe? É muito bonita essa série. Tem uma temporada só, é uma série de 2020, tem 16 episódios e está disponível na plataforma Viki, que é uma plataforma só de séries e filmes asiáticos. Tem filmes e séries da Coreia do Sul, do Japão, da Tailândia, da China. E é muito legal, vale muito a pena. Para gente que gosta de ler, Fiquei que com gosta do vontade. ambiente de Sim. livraria, é bem, bem interessante. Muito bonita. Eu acho que eu vi ano passado, e virou assim das minhas preferidas da vida. Legal. Recomendo. Irei Muito quando o bom. tempo estiver bom. Beleza. Então, a gente fecha o episódio aqui. Nos sigam no Instagram, não dobra a orelha, tudo junto. Lá você vai encontrar informações e algumas novidades sobre episódios futuros. Assinem o Não Dobre a Orelha no seu agregador de podcast favorito. E eu quero agradecer a presença de Thalita e Mirtz. Foi um episódio bem legal. Diferente, Também né? A gente gostamos. conversou mais, né, do que nos outros episódios. Tipo, Sim. não teve tanto aquilo de falar sobre o livro da pessoa para depois passar pro outro. Foi mais leve, eu achei.
Sim. Espero que os próximos sejam assim também. Também. Assim, não que eu Aí, não tô falando que eu não gostei dos outros episódios, tá, gente? Eu só... É porque a minha ideia original era fazer nesse esquema, assim, da gente uma conversa, né? conversar mesmo. Fluindo. Isso. A palavra era essa mesmo. Obrigado, Mitz. Não tem por Então, onde. pela pontinha da coxinha ou pela bundinha da coxinha, né? Que eu até hoje não consigo entender. Eu nunca mais vou olhar pra coxinha da mesma forma, minha gente. Pela lateral da coxinha. É, disruptivo. Beleza. Ah, Então, foi massa. A gente termina por aqui e obrigado por ouvir mais esse podcast. obrigada, pessoal. Vamos dar aquele tchau coletivo. Eu acho que Bora. o que falta é isso, é tipo a gente combinar de se despedir todo mundo junto na mesma hora. Bora, assim. Porque aí eu 1, fico 2, sabendo. 3 e tchau, todo mundo. Vai, todo mundo de uma vez, os A gente 3. tem que combinar o que vai Tchau, dizer, porque pessoal. senão vai ficar Todo mundo agora, parecendo. tchau, minha gente. Vai, Assim, Felipe? tá, É, é, tipo isso, tipo isso. é tipo um jazz improvisado, que cada um toca Isso. uma coisa diferente, é? Ah, então tá É, bom, vamos lá. tipo isso. Então, 1, 2, 3. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Valeu. pessoal. Até pessoal. a Tchau, até próxima. a Quase que a Até. próxima. gente deixava o Escutem Felipe dar sempre o tchau podcast. sozinho. Até foi. Siga o Instagram. Exatamente. Valeu. Tchau. Tchau, gente.